Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio da série Primórdios da Igreja aqui no canal Viva Teologia. E é um prazer estar novamente com vocês nesse vídeo, nesse episódio 4. Nos vídeos anteriores, nós aprendemos o surgimento da igreja. E a igreja surgiu como um movimento novo naquela época, e como todo movimento novo, ela foi influenciada. Existiram alguns fatores que influenciaram na igreja, e nós falamos sobre a influência dos gregos, dos romanos, dos judeus e também de Jesus. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o que estava ao redor da igreja naqueles tempos. Inclusive, a particularidade do estudo da igreja primitiva é muito interessante de se ver, porque não existem muitos escritos, não existe muita coisa documentada sobre o estudo da igreja primitiva, daquele primeiro século, de onde surgiram os apóstolos. Nós temos o Novo Testamento, temos também os escritos de Flávio Joséfo, que era um historiador judeu que viveu entre o primeiro século e o segundo. Temos escritos também de Justino Marte, um filósofo da época, e também temos o Didaquê. Essas são as principais fontes para que a gente estude aquele tempo, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Então, vamos lá, que vamos aprender um pouquinho mais, entrar mais a fundo sobre a igreja. E olha, para nós comentarmos sobre a igreja primitiva, é bom também lembrarmos sobre o ambiente em que a igreja estava inserida. E o ambiente da era romana na época, lá do primeiro século, era de uma sociedade muito religiosa. A sociedade daquele tempo, do primeiro século, onde a igreja surgiu, era muito religiosa. Apesar de muita gente não se atentar para isso, havia muita religiosidade. Tudo era para cultos pagãos. Existia um culto desenfreado aos deuses pagãos, e todas as pessoas iam a esses cultos, participavam desses cultos. Até os mais céticos, até aqueles mais duvidosos, aqueles mais incrédulos, que normalmente eram pessoas da alta sociedade, eles iam a cultos pagãos por uma brincadeira ou para passar o tempo, mas iam. Então, aquela sociedade era muito religiosa. Um dos exemplos é o culto a Ísis e Osíris, lá no Egito. E também tinha um culto à mãe dos deuses, lá na Frígia. E essa religiosidade da era romana vinha com uma infinidade de deuses. Existiam muitos deuses para ser adorado. Para se ter uma ideia, praticamente toda cidade tinha um deus. Tinha um Deus que era adorado por aquela cidade. Tinha um Deus como se fosse o seu padroeiro. É interessante isso, de saber que as cidades tinham seus deuses, porque a gente pode pensar nos tempos de hoje. Hoje também, né? A gente pode lembrar disso. Hoje também as cidades nossas, a maioria, praticamente todas, têm o seu padroeiro. Interessante isso, né? E naquele tempo do primeiro século também era assim.
cidades romanas, cidades gregas, cidades da Ásia, tinham quase todas os seus deuses para serem lembrados. A cidade de Éfeso, por exemplo, e fala lá no Novo Testamento, tinha a deusa Diana como a principal da cidade. Tinha até um templo importante lá, a deusa Diana. E Paulo teve dificuldades com isso, né? Lá e foi perseguido com isso. Olha que interessante, né, a gente saber disso. E era tanta infinidade de deuses que as cidades mais importantes, as principais cidades daquela era, daquela época, tinham cultos e procissões aos deuses todos os dias. Sempre havia, todos os dias, festividade a algum deus. E qualquer um podia participar dessas festividades. Ninguém era proibido de participar, todos poderiam participar. Agora a gente entende o porquê Paulo vai escrever aos nossos irmãos de Corinto, lá no primeiro século, sobre o assunto de comer as coisas sacrificadas aos ídolos nos mercados. Porque lá em Corinto existia um culto pagão muito forte e nos mercados haviam coisas sacrificadas a ídolos. E Paulo via a necessidade de falar sobre isso aos crentes de Corinto, porque eu imagino a dificuldade que aqueles crentes tinham, porque era costume da época, eles estavam inseridos naquele ambiente religioso. E aí como eles iam proceder? Eu imagino a dificuldade dos nossos irmãos em Cristo naquela época. Para o crente que vinha do judaísmo, aqueles que eram judeus e recebiam a Jesus como Senhor e Salvador, era um pouco mais fácil, porque o judaísmo não tinha esse culto todo aos deuses. O judaísmo era monoteísta. Lembra que a gente viu no vídeo, num dos vídeos anteriores, que os judeus eram monoteístas e que os cristãos pegaram isso para eles? Então era um pouco mais fácil para aqueles vindo do judaísmo, mas para aqueles que eram gentios, para aqueles que eram de fora do judaísmo, era muito mais difícil. E todos esses cultos pagãos, eles eram parecidos um com o outro. E o cristianismo, os primeiros cristãos vão aparecer nesse ambiente. A igreja primitiva vai surgir e eles vão ser um pouco diferentes daqueles cultos que existiam. Por quê? Primeiramente, eles eram monoteístas. Os cristãos primitivos eram monoteístas e os cultos pagãos que existiam eram politeístas. E já existia essa diferença. Também, nos cultos cristãos, não tinha o sacrifício, que era algo normal nos outros cultos pagãos de todas as outras cidades, de todas as cidades da época. Era normal, e o culto cristão não tinha sacrifício. E olha, o sacrifício era até algo comum no judaísmo. E os cultos cristãos não tinham esse sacrifício. Até os primeiros cristãos, nos primeiros anozinhos, ali do começo mesmo, aqueles que vinham do judaísmo, chegaram a sacrificar, a continuar sacrificando no templo. Mas conforme os anos foram passando, os cristãos foram vendo que essa necessidade não se tinha mais, nem não se sacrificava mais no templo. Os cristãos não sacrificavam mais animais. E outra diferença é que os cristãos eles não tinham templos próprios. É verdade também, como também vimos em outros vídeos, que nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos eles iam adorar a Deus no templo de Jerusalém, não é mesmo, que a gente viu, e na sinagoga. Mas também, conforme os anos foram passando, eles não viram que não era mais necessário estar indo ao templo, estar indo à sinagoga. E esse culto cristão é diferente dos outros cultos
da época, porque não tinham templos próprios. Eles vão começar a se reunir em casas. E vamos ver isso até nos próximos vídeos. Vamos ver isso até com mais complexidade, mais detalhado, nessa reunião das casas dos cristãos. O culto cristão também era muito mais despojado que os outros cultos pagãos da época. No culto cristão não havia uma vida ritualística muito grande. Era mais despojado, era algo mais de coração, era algo diferente dos rituais dos cultos pagãos. E por causa dessas coisas, todas essas pessoas que cultuavam nesses cultos pagãos, que participavam dos cultos pagãos, eles achavam os cristãos como estranhos, né? Achavam o culto cristão, esse movimento novo, muito estranho. É engraçado, eu até rio dentro de mim com isso, que eu imagino as outras pessoas, né, cultuando lá, tendo seus costumes de culto pagão, e vendo aquele modo novo de cultuar, sem imagens, né, sem deuses. Os cultos pagãos eram com deuses assim, né, e os cultos cristãos não eram. Eu imagino, e eles achavam estranho, né? Os pagãos, aquelas pessoas que participavam de cultos pagãos, achavam estranho esse movimento novo que era o cristianismo. E é verdade, a vida religiosa daquele tempo era muito intensa, mas os cristãos, eles souberam a lidar com tudo isso. Além das perseguições que nós vemos muitas vezes aqui no Novo Testamento, na verdade, os cristãos tinham que lidar com outras coisas e com cultos rivais, como o mitraísmo, que era o culto ao deus Mitra, que era um deus persa. E olha só, esse deus persa, o Mitra, era cultuado pelas legiões romanas, legiões de soldados romanos. Eles colocaram o deus Mitra como seu padroeiro. E olha só a dificuldade que era para os cristãos. Aqueles que eram do mitraísmo, eles perseguiam muito os cristãos naquela época, porque era uma religião de mistério, era uma religião que enfrentava os cristãos. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, os cristãos, eles se aproveitaram de toda a situação para crescer na graça e no conhecimento. Eles se aproveitaram da situação e, com a ajuda do Espírito Santo, eles cresciam, se multiplicavam. Eles souberam lidar com aquilo tudo que existia no meio deles, que existia naquela época. Eles se aproveitaram dos pensamentos dos filósofos gregos, da filosofia grega, porque a filosofia grega era aquela filosofia que tentava ter resposta para tudo. Mas, em muitas coisas, a filosofia grega não tinha resposta. E os cristãos se aproveitaram disso para entregar respostas a questões que a filosofia grega não respondia. Os cristãos entregavam a resposta a tantas indagações de filósofos que a filosofia grega não chegava, não conseguia responder. E os cristãos conseguiam fazer isso. E também eles conseguiam se aproveitar da vida moral da época, que era muito decadente. A vida moral daquela época era muito decadente. E eles conseguiam se aproveitar dessa vida moral para proclamar o Evangelho, para crescer, para colocar a sua influência naquilo tudo, porque as pessoas, elas ficavam desgostosas da vida, não conseguiam acabar com a imoralidade, e muitos nisso tudo viam no cristianismo esse movimento, essa salvação para uma nova vida. E aí o cristianismo começou a crescer por causa dessas coisas. E em tudo isso, o mais importante
era que os primeiros cristãos eram convictos, eram firmes na sua convicção. Eles, na sua maioria, em geral, não negavam a sua fé. E assim eles iam crescendo. E assim eles iam influenciando. E assim o cristianismo, os primeiros cristãos, foram se infiltrando naquele ambiente religioso e mostrando para as pessoas, mostrando para a sociedade da época que havia uma solução, havia uma salvação, e essa salvação era em Cristo Jesus. Muito interessante, né? Tudo isso, todas essas informações sobre a igreja primitiva, sobre os primeiros cristãos. A gente vai continuar sabendo mais coisas, mais informações detalhadas sobre os primeiros cristãos nos próximos vídeos. Segura aí que os próximos vídeos vão ser muito interessantes, muito legais para o nosso crescimento e para sabermos mais sobre a igreja primitiva. Quero aqui indicar um livro, As Origens da Adoração Cristã, de Larry W. Hurtado. Esse é um dos livros que, junto a outros, são muito importantes para a compreensão da história da igreja primitiva, da compreensão de como os primeiros cristãos viviam. Se você quiser, se você se interessou, é só ir aqui na descrição, vai estar o link desse livro para você olhar e, se você quiser, você adquirir. E se você adquirir pelo nosso link, vai estar ajudando o nosso canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Não deixe de dar o seu like, isso ajuda muito o canal para o YouTube ver que esse vídeo é relevante. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Viva Teologia para receber todos os vídeos dessa série Primórdios da Igreja. Não esquece também de sempre dar uma olhada lá no Instagram, viva.teologia, que vamos sempre complementar os assuntos desses vídeos lá no Instagram. Que Deus abençoe a todos vocês e que possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!